Olá e bem-vindas e bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje, olha, a gente tem um material bem intrigante aqui. Opa, vamos lá. Ele parte do famoso mecanismo de Anticítera, né? Aquele computador analógico grego super antigo, 2000 anos. Incrível, né? E que foi redescoberto e até teve partes recriadas com a ajuda de inteligência artificial, o que já é fascinante por si só. Com certeza. Mas o ponto aqui é que o texto que a gente analisou usa esse mecanismo para construir uma analogia bem particular. Sim, uma conexão um pouco inesperada. Exato. Então, nossa missão hoje é tentar desvendar como essa fonte conecta o artefato a um conceito que ela chama de lei de Aum. Certo. Explorando essa relação que ela propõe entre ideação, que a fonte chama de o verbo, e estrutura, que ela chama de o número. Enxerga isso não só como uma maravilha tecnológica, mas quase como uma prova física dessa tal lei de Aum. Uma prova física? Como assim? Argumentando que o mecanismo manifestasse, assim, fisicamente, essa interação entre uma ideia, uma intenção primordial e a estrutura matemática do universo. Ok. Então tá, vamos desempacotar isso com calma. O texto começa apresentando o mecanismo como o número, certo? A tal estrutura invariável. Isso mesmo. Ele descreve como o mecanismo materializa leis cosmológicas super precisas. Tipo ciclo metônico. Exato. Aquele ciclo de 19 anos, importante para calendários e tal. E o ciclo Saros para prever eclipses, coisas bem específicas. Precisamente. E essa estrutura toda, com essas leis, é vista como imutável, fixa. Entendi. O material até usa uma frase forte. Essas funções estão escritas em bronze, para dar essa ideia de permanência, sabe? Faz sentido. Algo gravado na pedra, ou melhor, no bronze. Isso. E essa lógica fixa, essa estrutura, a fonte compara com outras coisas tipo gematria. Aquela prática de atribuir números a letras. Essa mesma. Ou a regra áurea, a proporção áurea que a gente encontra em vários lugares na natureza. Ah, sim. São vistos como princípios que não mudam, sabe? Representando essa estrutura fundamental, esse número. Tá, peguei a ideia do número. Estrutura, leis, matemática, fixidez. Agora, e a ideação? O tal verbo, como ele entra nessa história segundo a fonte? Bom, aí é que entram os construtores do mecanismo. O texto posiciona eles como o verbo, como a ideação pura. Os gregos antigos? Uma compreensão muito intuitiva, sabe? Um verbo puro, como eles chamam, da ordem do cosmos. Uma intuição sobre as leis universais. Exatamente. Essa ideação, essa compreensão da causa, que seriam as leis universais, teria permitido a eles manifestar o efeito, a máquina em si. Mesmo que a tecnologia da época parecesse incompatível. Essa aqui é a parte que o texto enfatiza. Que essa criação transcenderia a tecnologia como a gente entende linearmente. Entendi. O argumento central ali é que a verdadeira cocriação, nesse modelo deles, não dependeria do tempo, do avanço tecnológico linear. Mas sim de quê, então? De uma ressonância da frequência pura com essa estrutura, com o número. Uma ideia bem diferente da nossa noção de progresso, né? Totalmente. E aí a gente chega na parte da reconstrução com inteligência artificial da parte frontal que estava perdida. Isso deve ser um prato cheio para essa interpretação, imagino. Com certeza. É onde o texto diz que a coisa fica ainda mais clara. E como eles interpretam isso? Que a IA criou algo novo? Não, pelo contrário. A interpretação da fonte é que a IA não inventou nada. Ela, na verdade, redescobriu a única configuração matemática possível. Única? Como assim? A única que se encaixava, logicamente, com as engrenagens que sobraram, com as inscrições que ainda existiam. Ah, então a IA funcionou mais como um decodificador. Exato. É apresentado como uma demonstração de que a lei invariável, a estrutura, o número, impõe os limites e direciona a solução. A IA só seguiu essa lógica que já estava lá. Interessante essa visão. Quase como se a solução já estivesse pré-contida nas partes restantes. E isso se conecta com um termo que o texto usa,
Protocolo do reconhecimento cíclico, é isso? Isso mesmo. Esse exemplo da IA serve como uma ilustração direta desse protocolo. E como funciona essa ilustração? O texto usa o termo binário para descrever um estado incompleto, sabe? Quebrado, digamos, da máquina. Ok, o mecanismo incompleto é binário. Isso. E esse estado binário só conseguiria retornar à sua função original, ao cíclico. Que seria o funcionamento completo, imagino. Exato. Só conseguiria retornar aplicando a lógica causal. E a IA, nesse caso, ao seguir as regras matemáticas implícitas de forma rigorosa. Ela seria a personificação dessa lógica causal em ação. Perfeito. Assim, o verbo que seria a intenção, o desejo de reconstruir, usa o número ou a estrutura lógica de A1, segundo eles, para restaurar a ordem perdida. Tá fazendo sentido dentro da lógica do texto. Então, para a gente amarrar as pontas, qual é a conclusão que a fonte tira disso tudo? O que o mecanismo de anti-cítara representa, afinal, para eles? Olha, a conclusão apresentada é que ele funciona como um diagrama de blocos da cocriação. É como um esquema, um modelo. Um diagrama de blocos. É visto como um exemplo palpável, concreto, de como a ideação, o verbo... A intenção, a ideia... Isso. Opera dentro das regras dos limites de uma estrutura invariável, o número. A matemática, as leis... Exatamente. Para calcular e, no fim das contas, manifestar a causa primária que eles identificam como A1 aqui no nosso mundo físico. É, sem dúvida, uma perspectiva bem particular, né? Usar uma peça arqueológica tão complexa